Olá, o TVL Comunidade está começando aqui pela TV Legislativa, os canais 14 da NET e 19 da BTV e também no site da Câmara, o camarablu.sc.gov.br, o canal da Câmara Municipal aqui de Blumenau. Hoje nós vamos falar aqui no TVL Comunidade sobre a nova lei das domésticas, que já vem sendo discutida há bastante tempo, né, sobre a PEC das domésticas. Tem algumas questões ainda que não estão em vigor, mas muitas já estão. Então, nós convidamos aqui para participar do programa a Justina Ugliari, que está aqui do meu lado, você já viu na sua casa. Ela é coordenadora da Associação das Empregadas Domésticas e Diaristas de Blumenau e região. Tudo bom, Justina? Tudo bem. Obrigado por você ter vindo aqui, viu? E o doutor Marden Laus, que é advogado trabalhista. Há quanto tempo já na área, doutor? Há 25 anos. 25 anos atuando no direito trabalhista. Sim. E vai falar para a gente então sobre a lei das domésticas, né? Esclarecer, tirar as dúvidas que tem ainda a respeito deste assunto, já que é uma lei que está em vigor há pouquíssimo tempo, agora no início de recentemente, agosto, né? sim, ela entrou em vigência, a Lei 12.964, né? Ou seja, ela vai ampliar mais direitos ao trabalhador doméstico. Então, esse trabalhador doméstico se entende não apenas a empregada doméstica, mas todas aquelas pessoas que estão relacionadas, eu até poderia aqui enunciar, seria então os vigias no âmbito residencial, as babás, os motoristas particulares, os caseiros, as empregadas domésticas, a cozinheira, a governanta, jardineiros e acompanhantes de idosos de modo geral. Então, todos aqueles que prestam serviço no âmbito residencial, ou seja, não para empresas, mas para aqueles que não tenham fim lucrativo, são considerados trabalhadores domésticos, né? Essas pessoas, já que tem uma lei específica, né, para os empregados domésticos, na tua opinião, doutor, e também na da Justina, essas pessoas não têm ainda todos os seus direitos trabalhistas garantidos? A lei que trata especialmente dos direitos trabalhistas do empregado doméstico é a Lei 5.869 de 1972. Então, lá ela já previa férias, 13º, inclusive o registro na carteira, porque a Lei 12.964, ela fala na verdade, ela cria um dispositivo para que o patrão que não cumprir a legislação trabalhista, então está sujeito a uma multa. Essa multa poderá variar, inclusive, aí de R$ 400 a R$ 805. Claro que ele será notificado, terá um prazo para a defesa, né? Mas, a princípio, seria aplicado desta forma. Já tinha, então, desde a década de 70, de 1972 já havia a lei que garante direitos trabalhistas para os domésticos. Exato, sim. Mas agora vem a multa, né? Para o empregador. Exato, Na tua opinião, falta direitos ainda para a tua categoria, para os empregados domésticos como um todo, Justina? Eu acho ainda que falta algumas, Melen, que nem o fundo de garantia, né, que não foi aprovado ainda, né, e a gente também, assim, pesquisando e conversando com várias domésticas e até um estudo muito pouco recente feito para os alunos do Maranhão, estudante de medicina, fizeram uma pesquisa e quem mais sofre com problemas de saúde é o trabalhador doméstico. Problema de visão, de rim, de coluna, vários problemas devido a lidar com produtos químicos, né? E o trabalho esforçado, né? Então, assim, eu acho que o trabalhador doméstico também devia ter a lei da salubridade. Da insalubridade. Algo que não está, por enquanto, nessa nova lei, não, doutor. A questão da insalubridade que a Justina comentou não especifica, por enquanto, nessa nova lei. Não, mas o trabalhador doméstico também tem direito à insalubridade, desde que a atividade seja, né, através de uma perícia, seja apurada a insalubridade, sim, ela terá direito, não só insalubridade, periculosidade, embora normalmente o trabalhador doméstico não trabalhe nessas áreas, né? Essas áreas ficam mais destinadas à indústria, de modo geral, ao comércio, né? Mas tudo discutível, Sim, é possível se chegar a um termo, né, em comum. Bom, o que muda na lei para a gente entender, então, além da multa? Alguma outra mudança? Quais são as principais alterações? Então, já começaram a valer, o que é novidade, embora a lei já comentava, seria a jornada de 44 horas, que se ultrapassar essa jornada, ou de 8 horas diárias, o trabalhador terá direito às horas extras. Essa hora extra terá um acréscimo de 50% em relação à hora normal, né? No mínimo 50%. São 44 horas semanais. E ficam mantidos férias, 13º, né? A arrecadação previdenciária, todos esses direitos do trabalhador fica mantido. Hoje, Justina, isso que o doutor está falando, muitas empregadas domésticas não têm ainda, não? Porque existem aí cerca de 6 milhões, quase 7 milhões de empregados domésticos no país e metade nunca teve carteira assinada, segundo dados oficiais, né? Aqui em Blumenau e essas regiões não, quase assim, ó, os patrões já depositavam o fundo de garantia, sem ser lei, pagavam tudo mais, né? Pelo que a gente vê pelos empregados aqui, mas também acontece deles também não estar registrado alguma parte
e o patrão também não está... ganha até 2.000, digamos, mas registra com 800, 900 para pagar um INSS a menos, né? Mas, assim, o que a gente vê o país afora, né? Principalmente as cidades mais pobres, as empregadas ainda não são registradas. Aqui em Blumenau é um cenário um pouco diferente. É um pouco diferente aqui em Blumenau. Tem um registro na carteira, então? Tem. Muito bem. Doutor, para o patrão até que está nos acompanhando e ainda não tem a sua empregada doméstica, o seu jardineiro, né, o seu motorista registrado, como é que faz agora com a nova lei? O procedimento é simples. Ele mesmo pode fazer a anotação da carteira do empregado em casa mesmo. Ele vai anotar o nome do empregado, ou melhor, o nome do empregador, no caso ele, né, o CPF, o seu endereço, a data em que o empregado iniciou a sua atividade, a função que ele vai exercer, e depois então ele vai encaminhar, ele pode acessar o site do INSS para que ele venha obter a GPS. O GPS que não é aquele instrumento rodoviário que se usa, né? Seria a guia de recolhimento previdencial. Então essa guia é para que ele faça o recolhimento do INSS do empregado, né? E a partir dali ele registra a partir da data, por exemplo, que ele fazia a solicitação, ou já desde quando? Isso, não, tem duas situações. Ou ele pode registrar a partir daquela data que ele iniciou efetivamente, ou se ele disser, mas o empregado já está trabalhando 1 ano, 2 anos. É possível fazer o registro, sim. O empregador pode fazer essa anotação, mas ele terá que ir até o INSS fazer uma ação administrativa que se chama, para que o INSS possa fazer esses recolhimentos retroagidos, né? Para que aí ele possa regularizar, fazer os recolhimentos, porque só através do site ele não vai conseguir fazer recolhimentos retroativos, só dali para frente. Apesar de todos os direitos que já tem nessa nova lei das domésticas, doutor Marden Laus, há algumas questões que precisam ser regulamentadas ainda, como a Justina comentou, o FGTS é uma delas, por exemplo. Sim, até aquela emenda constitucional, né, recentemente, que ela inclusive traz direitos como a multa rescisória de 40%, o fundo de garantia, que hoje é facultativo, não é obrigatório, né, o seguro-desemprego, o auxílio creche, o adicional noturno, que no caso todas essas já estão lá na emenda, mas ainda não tem previsão legal, ou seja, portanto, não tem ainda como cobrar atualmente. Justine, vocês como associação estão fazendo o quê? Orientando as diaristas, as empregadas, de que maneira? Que orientações que vocês estão passando para as trabalhadoras? A gente está levando, né, a nova lei, né, sobre a questão de não trabalhar mais do que 8 horas, né, exigir seus direitos, né, a questão de não aceitar na carteira estar registrado, portanto, uma quantia, digamos, R$1.000 e o patrão está registrando como um salário mínimo e pagar o INSS só sobre um salário mínimo, que elas exigem que esteja na carteira, né, o que ela ganha, né, porque o INSS é muito importante, no caso delas, né, se encostar alguma coisa, aposentadoria, né, e que esse é um direito que elas têm, né, e a questão das horas trabalhadas e 1 hora de descanso, né? Então, assim, de trabalhar 8 horas e se ficarem mais, de cobrar essas horas, né? Que é o direito. 50% a mais, né? No horário normal. Então, assim, muitas não estão informadas, sabe, sobre isso. Várias me ligam, né? Porque o patrão me mandou embora e não me pagou os 30 dias. Simplesmente cheguei lá, o patrão já tinha minhas contas feitas, me deu tanto e não me pegou o aviso prévio, né? Então, assim, a gente orienta para procurar a justiça no Ministério do Trabalho, na associação a gente tem advogada, então que elas entrem com ação na justiça e exigem esses direitos, né? A lei é clara, doutor? O direito trabalhista, ele é claro Sim, a lei 5.869 de 72 tem todas as previsões. Então, é bem claro. E essa questão de colocar menos no salário e pagar mais, na carteira, aliás, e pagar mais... É uma prática que a gente sabe que existe, mas é contrária à lei. É contra a lei. Sim. O empregador é Até obrigado a colocar... Até porque isso traz um prejuízo para o empregado, porque no caso de aposentadoria, os recolhimentos vão ser feitos com base naquele salário efetivo de contribuição, né? E não naquele que eventualmente o trabalhador esteja recebendo. Então, há um prejuízo para o trabalhador. Né? Existe agora a multa, né? Para o empregador, para o patrão que não estiver de acordo com a nova lei. Conforme estabelece. Quem que vai fiscalizar isso, doutor? É o próprio Ministério do Trabalho, né? Ministério do Trabalho. Ainda está em estudo a forma de como vai ser, porque como se trata do âmbito residencial, o fiscal não tem essa autonomia de chegar e adentrar na residência, até porque tem uma questão constitucional que impede isso aí, né? Mas está sendo estudada uma forma de como controlar isso. Mas, independentemente disso, o próprio trabalhador
poderá, como ela já falou, procurar o Ministério do Trabalho, procurar a Justiça do Trabalho, se ele se sentir lesado. A multa é de qual valor? Você até citou antes? Sim, de R$ 402 a R$ 805, né, ela varia. É um valor... Até em caso de reincidência, ser dobrado. É um valor, na sua opinião... Razoável, razoável, razoável. interessante. Nós considerarmos que hoje o salário está R$ 720, né? Então, pouco a mais, fica um pouquinho mais do salário mínimo, a multa máxima, no caso. Sim. Na tua opinião também, Justina, está de acordo com esse valor da multa para o empregador que não cumprir o que estabelece a lei? Eu estou, concordo com isso, é mais do que justo, né? Porque eu acho que o patrão que contrata um empregado, ele tem que pagar seus direitos, né? Tem que valorizar essa pessoa, né? E muito que a gente vê é por causa de sendo empregada, né? A questão que já existe uma discriminação, daí assim, eles tentam fazer trabalhar mais horas, tentam fazer esse tipo de coisa, de não pagar esse INSS correto, às vezes nem aceitando o atestado médico, né? Então, assim, é uma classe muito desvalorizada, né? Então, assim, tem empregados até assim que não ganham nem a comida na casa, né? Vão trabalhar, tem que levar a comida, né? Então existe eu acho que é mais que justo, porque tem que ter a valorização do empregado também, né? Para fechar esse bloco, a pergunta para a Justina e também para o doutor Marden Laus. Vocês acreditam que possam ter demissões de diaristas, de motoristas, de outros empregados domésticos por causa destas novas determinações trabalhistas, essas exigências trabalhistas? Na minha opinião, não demissões, porque quem tem seu empregado, se ela está satisfeito, né, ele vai manter. Vai fazer. Agora, talvez se dificulte um pouco novas admissões, porque aí o empregador pensa, mas agora eu tenho que registrar, tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, vai me custar mais caro. Então, talvez ele vai pensar um pouquinho mais, né? Não deveria ser assim, mas a gente sabe que na prática... Justina, o que tu acha disso? Olha, eu acho assim que nem ele falou, a lei já vale de 2070 lá, então... O que o patrão vai pagar mais agora? Ele só vai ter que pagar as horas extras, né? Se o empregado fizer. E a nova lei... uma horinha de descanso? Uma hora de descanso, né? O que está prevendo a lei. Ele não vai ter aquela despesa tão maior do que ele tinha antes. Só se antes ele não pagava os direitos para a empregada, né? Que então agora é mais fácil do empregado ir para a justiça, né? Então, eu não vejo, assim, uma forma de o patrão ter um gasto maior, né? Então... Eu gostaria só de fazer um complemento, já que estamos tratando dessa relação empregado-empregador. O patrão, uma vez notificado, ele terá o prazo de 10 dias para apresentar a defesa, né? Então, não é autuação pura e simples, né? Ele tem um prazo de 10 dias que ele poderá apresentar a defesa. Vai poder ter o direito de defesa. Até porque é o princípio do contraditório, né? Que todos têm direito de se defender, né? Muito bem, vamos fazer um intervalo rapidinho, vocês aguardam aqui um pouquinho que a gente vai voltar já para conversar mais aqui com o doutor Marden Laus, também com a Justina Ogliari, a Justina é da Associação das Empregadas Domésticas, diaristas aqui de Blumenau e da região. Doutor Marden é advogado trabalhista, estamos falando sobre a Lei das Domésticas que entrou em vigor para valer agora no mês de agosto de 2014. Por falar em nova lei, a gente vai estar preparando aqui para o final do mês de agosto e também início de setembro um TVL Debate, um programa especial aqui da TV Legislativa sobre a nova lei do silêncio, que foi aprovada aqui em Blumenau recentemente, já foi sancionada pelo prefeito Napoleão Bernardes, uma lei do vereador César Sim. A gente vai estar preparando um TVL Debate especial também com pessoas ligadas a essa nova lei, a lei do silêncio. Vai ser destaque logo aqui na programação também na TVL. A gente volta já. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade, aqui agora sim, né, de volta, Jackson Clemes, hoje está aí nos cortes, o Adriano Raulino aqui nas imagens, você que está em casa nos acompanhando aí no canal da Câmara de Vereadores. Estamos voltando aqui com informações sobre Lei das Domésticas, é o nosso assunto hoje aqui do Comunidade. Você que já perdeu a primeira parte do programa pode entrar no site da Câmara de Vereadores, o camarablu.sc.gov.br. No site lá fica à sua disposição aí o TVL Comunidade, o Nossa Gente, todos os
programas aqui, o TVL Notícias, enfim, o resumo da semana, todos os programas lá na internet. Vamos continuar o bate-papo aqui com a Justina Ogliari e também o doutor Marden Laus. Marden Laus Marden é um nome diferente, né, doutor? Isso tem alguma origem? Sim, o sobrenome de um escritor americano que o meu avô já admirava. Escrevia filosofias de vida, tipo livros de autoestima, né? Explicar a origem. Então, Marden não é um nome tão comum, Marden, né? Sim. Laus é sobrenome de origem alemã, né? Sim, eu conheci. Mas o Marden vem lá desse... Só para explicar. Justina já é talvez mais comum, não entanto, talvez, né? É, Justina. Nome italiano. Vem de justiça? Ou não? Vem de justiça. Tá, é o assunto, né? É o assunto do programa. Bom, o senhor separou alguns itens para esclarecer certinho o que está... Eu gostaria de destacar os direitos vigentes do empregado doméstico, ou seja, que já pode estar se praticando, né? Então, ele tem direito ao salário mínimo fixado em lei, ele tem direito a ela, no caso, a licença gestante de 120 dias, né? Veja bem, importante. 13º salário com base na remuneração integral, ou seja, aquilo que efetivamente ele vem recebendo. Isso já tinha, doutor, ou é da nova lei? Não, essa da licença da gestante de 120 dias é mais recente, tá? Isso aqui. Jornada de trabalho de 44 horas semanais e não superior a 8 horas diárias, ou seja, aquilo que ultrapassar isso aí, então, teria direito a hora extra com aquele acréscimo de 50%. Né? Aquilo que a Justina falou que está orientando até as empregadas para exigirem isso. O que mais, doutor? Um outro detalhe que é importante, o repouso semanal remunerado, tá? Preferencialmente aos domingos. Quando eu falo preferencialmente aos domingos, não obrigatoriamente, ou seja, o patrão pode dizer assim, não, esse domingo eu preciso de você, eu quero que você vai folgar na terça, na quinta. Sim, poderá. Então, não, né? É preferencialmente aos domingos, não obrigatoriamente. Então, essa escolha pode haver. Horas extras de um modo geral, né? As férias anuais acrescidas de 1/3, a licença paternidade de 5 dias, aqui é também um item novo, que a Constituição já previa, que hoje está se praticando. Então, não só para a trabalhadora, mas também para o trabalhador doméstico, ele terá aqueles 5 dias, né? No caso de nascimento de filho. O aviso prévio, como já é previsto, aposentadoria e integração à Previdência Social, ele vai se aposentar como qualquer outro trabalhador, o que não acontecia nos tempos passados, né? A proibição de diferença de salários também por motivo de sexo, de idade, de cor ou de estado civil, que eu acredito que é bastante importante. Proibição também de trabalho noturno. Quando eu falo noturno, trabalho noturno seria das 22 horas às 5 horas da manhã, né? Então, nesse período haveria proibição. Trabalho também perigoso ou insalubre para menores de 18 anos, tá? Então, seria na condição de menor, né? E de qualquer trabalho a menores de 16 anos, então menos de 16 não é possível, a não ser na condição de aprendizes. Então, aí a lei prevê, tem que haver aquela formação triangular que se diz, né? A escola, o trabalho e o empregador, né? Seria isso, então. Tá? Então, o trabalho só na condição de aprendiz com menor de 16 anos, né? Bom, importante relembrar, né, Justina? Então, os empregados domésticos têm que ficar atentos a isso, exigir isso aí, porque já é lei, né? Eu acho, a questão de exigir esses direitos, né, porque eu acho que isso vem de você, trabalhador, comecei a aprender a se valorizar, exigir o que é direito teu, né? Então, assim, isso a gente está vendo que está tendo uma dificuldade, porque essas mulheres não estão exigindo, estão com medo de perder o emprego. Como elas estão acostumadas já vivendo naquela, né? Naquela época quase, digamos, escravidão, que trabalhava até 16 horas, 10, 12 horas e não recebiam, não eram registradas, né? Que hoje acontece muito, né? Mas, assim, como elas sempre se submeteram a isso, elas estão sentindo a dificuldade de entrar nessa nova lei. Doutor, e essa dificuldade é uma relação diferente, a relação do patrão e o empregado doméstico, do que o patrão e o funcionário de uma empresa? Sim, né? Porque ele vive no âmbito residencial. Em primeiro lugar, ele tem uma dificuldade de fazer prova dos fatos que ele alega, exatamente pelo fato dele estar na residência, ninguém vai depor a favor dele. É diferente de um trabalhador da indústria, que qualquer coisa, se ele sai dali, ele tem 1 ou 2 empregados que já trabalharam, que já saíram ali, que vão lá testemunhar a favor dele. Já no âmbito residencial tem essa dificuldade. Mas isso não impede que ela venha reclamar. De repente tem um vizinho, alguém que acompanha frequentemente ali a entrada e saída dela, né? Mas sim, eu concordo com ela, esse trabalhador doméstico normalmente tem uma dificuldade maior de fazer prova daquilo que ele pleiteia, né? Ou do que ele está alegando. Né? E como melhorar, então, essa convivência de patrão e o empregado, né? Aquilo que o senhor falou do vizinho e tal, mas há alguma outra dica para dar para esse trabalhador doméstico, doutor? Eu entendo que o próprio trabalhador deve procurar o patrão, naturalmente até
dando conhecimento da lei, pode ser que alguns até não tenham tomado conhecimento, embora a imprensa tenha divulgado bastante, né, dizendo, olha, agora a lei está aí vigente e eu gostaria que os meus direitos fossem respeitados. Eu acho que no primeiro plano esse trabalhador deve procurar o patrão e tentar cobrar dele, né, para que ele regularize a situação dele. Claro que se ainda assim o empregador resistir, não quiser fazer, ele terá que procurar o Ministério do Trabalho, através do fiscal de plantão, ou mesmo a Justiça do Trabalho, né, que seria o órgão competente para apreciar as reivindicações dele. Vamos supor que haja então uma demissão. O empregado chega lá, questiona, exige, né, o cumprimento da legislação e o empregador diz, não, vou te mandar embora, não quero mais você trabalhando comigo e demite. Isso pode, não pode? O que pode acarretar? Esse empregado não deve, antes de mais nada, assinar qualquer documento que o patrão der, porque muitas vezes ele pode estar assinando um pedido de demissão ou assumindo um procedimento do qual ele não teve participação, não é responsável, né? Então ele tem que ter esses erros. Eu vou te mandar embora. Não tem problema, só mandar embora, só dar a comunicação de dispensa. É importante que esse empregado pegue a comunicação da dispensa, até para que o patrão não alegue depois que houve abandono de emprego ou que houve pedido de demissão, né? Então ele pega a comunicação e aí ele vai procurar um advogado, vai até a associação e, né, faz a sua reclamação e aí o advogado vai tomar as medidas judiciais que forem cabíveis. Né? Tem que tomar coragem, então, chegar e conversar com o patrão. Muitos aqui em Blumenau já têm essa boa relação, né? Já fazem, já cumprem os seus direitos também, né, Justina? Tem muitos patrões, assim, que quando eles estão contratando funcionário, muitos estão até ligando para mim, né, como é que funciona a nova lei, que eles querem colocar, né, fazer valer, né, dar os direitos todos para a empregada, querem, que eles não têm muito conhecimento da nova lei, né? Então, assim, acho legal a parte do patrão, né? Então, muitos ligam procurando saber quais os direitos a mais que o funcionário tem. E como ele falou aí, a questão que acontece bastante também é do patrão dar esses papéis para assinar. Acontece muito isso, que daí, às vezes, a empregada liga, porque aconteceu isso, e eu assinei, confiei, né, e me deu os 30, ele falou que era das férias, não, me deu a conta, sem direito e tal. Aí, assim, é que nem ele falou. Assinou, né? Assinou, depois que você assinou, não adianta, né, mais. Tomar muito cuidado, então, doutor. Se esse trabalhador tiver dúvida, então ele pega esse papel lá, ou qualquer comunicação, traz até a associação, procura um advogado, conversa, olha, posso assinar? Porque não adianta assinar e depois dizer assim, mas eu não sabia na hora. Pois mas aí assinou, né? Em parte reconheceu aquilo, até você provar o contrário. Tem que tomar cuidado. Hoje tem quantas domésticas diaristas atuando aqui em Blumenau, trabalhando nas residências, nos apartamentos? Olha, o que a gente acha, assim, que a gente já fez, assim, uma média, não que contou, mas, assim, pelo número, a gente acha que depois o sindicato têxtil é a categoria que mais soma em Blumenau. É? Tanto assim? Tem. Uma média, assim, vocês imaginam uma média, assim, de casas, apartamentos que tenha diarista, que tenha condições também, né? Porque hoje são tantos gastos na família, né? E você ter condições também de bancar, enfim, pagar alguém para estar te auxiliando em algum serviço residencial, só mesmo talvez quem tenha condição, quem tenha muita necessidade, né? Assim, uma média nós não temos, mas assim, pelo contato que a gente tem e tal, né? Por exemplo, num prédio tem, digamos, 30 apartamentos, todo mundo tem uma diarista, uma empregada, que né? pelo menos vai lá uma, duas, vezes por semana? Por semana, ou vai todo dia, ou vai meio período, né? Então, a gente tem mais ou menos assim, que a gente acha, né? Que a gente calcula que seria isso. Eu gostaria só de fazer uma complementação. Com relação à diarista que ela está colocando aqui, nós só temos que cuidar para não confundir as coisas. O diarista não estaria amparado nessa lei, né? Isso que eu ia te perguntar. Isso, é um trabalho eventual. Então, de 1 a 2 vezes por semana, isso ainda não tem uma regra específica, mas a jurisprudência entende que de 1 a 2 vezes por semana é considerado diarista, então não teria direito, tá? 3 vezes por semana em dias já pré-fixados, sim, já pode gerar vínculo. Não estou dizendo que gera, mas já pode gerar vínculo, desde que ele comprove a subordinação, cumprimento de horário, etc, né? Então, nesse caso, sim, ele faz direito à legislação trabalhista. O outro seria um empregado eventual, né? Então, esse não, no caso, o diarista. Então, a pessoa que tem lá a doméstica, enfim, que vai 1 dia, 2 vezes por semana lá, não se enquadra, não precisa registrar. Não precisa registrar. Não teria, mas se quisesse, poderia. Sim, o patrão pode fazer. Se quiser fazer como um benefício, ótimo, mas ele não teria obrigação legal de fazer, né? Isso incentiva também. Sim, tem... Agora, sim, a partir de 3 dias tem que registrar. E como eu sei que tem diarista que trabalha um dia, é registrado, né? Paga um 10º, paga... É um benefício que o doutor falou, né? Que agrega
agrega, né? Incentiva a pessoa também ao trabalho, né? Sim. Bom, eu vou aproveitar aqui a presença do Dr. Marden Laus também, a Justina continua com a gente aqui, porque o agosto é mês do advogado, né? Mas qual que é o desafio, na sua opinião, doutor? Nós até tivemos recentemente aqui uma entrevista do Dr. Hélio, também advogado do ramo previdenciário, enfim, bateu um papo com a gente aqui sobre questão de outros assuntos. Na sua opinião, qual é o desafio do advogado, né? Enfim, a profissão que o senhor exerce já há mais de 20 anos? Certo. Bom, o maior desafio hoje é a morosidade da justiça que nós temos aí, né? Muitas vezes a gente tenta fazer valer os direitos, mas esses direitos levam muito tempo e às vezes, lamentavelmente, até acabam por não se cumprir em função da morosidade da justiça, né? Então, pergunta que o senhor mais ouve é quanto tempo vai levar, doutor? Exatamente. Normalmente a pessoa pergunta, mas vai levar 2 anos, 5 anos? E muitas vezes até o trabalhador, porque ele é muito imediatista, ele acaba fazendo um acordo na própria justiça por um valor que talvez até é insignificante para ele, mas ele faz porque, mas vai levar 5 anos, 10 anos e não quer esperar tanto tempo, né? Então, de certa forma, é lamentável. Mas, fora isso, a justiça do trabalho, até que é a que nós estamos tratando aqui, ela é bem mais ágil que a justiça comum, pode-se dizer, de um modo geral, funciona, né? Não, talvez não atenda todas aquelas expectativas, mas ela tem uma estrutura bem melhor, né? Falando em assuntos trabalhistas, hoje o que mais se defende na justiça, o que mais se pede via judiciária em relação ao direito do trabalhador, doutor? Bom, é difícil dizer assim, um item, né? Todos os itens são buscados, claro, diferenças salariais, reajustes, equiparações salariais, fundo de garantia, que muitas vezes o patrão paga férias, paga 13º, mas não recolhe o fundo, porque alega dificuldade econômica e tal. Então, essas verbas são buscadas assim com uma certa frequência, né? O trabalhador tem buscado o seu direito, na sua opinião? Não. Tem exigido cada vez mais? O trabalhador hoje, normalmente, ele está amparado através de um sindicato, de uma associação. Então, quando ele tem dúvida, ele vai até esse órgão e busca informação, né? O patrão também está muito ciente dos seus direitos assim, hoje em o patrão, até porque, né, já é uma parte que está melhor assistida, já tem um advogado na empresa, então ele não age sem ter uma informação. O empregado, que até uns tempos atrás, sim, muitas vezes agia por impulso ou até por medo na ocasião e tal, e acabava aquilo que nós conversamos aqui ontem, assinando alguma coisa sem saber. Aí ele disse, mas eu não sabia. Mas assinou, né? Então a gente alerta para que não façam isso. Se não sabe, pergunta antes, né? Doutor Marden, também aproveitar que a presença do senhor trabalhou por muito tempo no Sintrapit, né? 8 anos no Sindicato. 8 anos no Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, que agora vivem essa angústia, enfim, expectativa pelo leilão da Sulfabril. O senhor tem acompanhado isso também? Qual a sua ótica sobre esse assunto, doutor? Nós tivemos recentemente no fórum aqui de Blumenau o leilão das 2 unidades da Sulfabril, as unidades que não estão em operação, que seria a unidade de Gaspar e a unidade de Rio do Sul. A unidade de Gaspar foi vendida, né, através de licitação pública para no valor de R$ 4.973.000. E a de Rio do Sul, que também estava à venda no valor de aproximadamente R$ 2.600.000, mas ela não foi comercializada em função de que há, por parte do prefeito de Rio do Sul, interesse em desapropriar aquela área, porque me parece que é uma área que fica centralizada, ela é livre de enchente e o prefeito quer usar aquela área como área de resgate, né, de refúgio no caso de enchente. Então, existe interesse do município em desapropriar aquela área. Havendo esse interesse do município, as pessoas naturalmente que estavam interessadas, não vou adquirir alguma coisa que amanhã depois eu vou ter desapropriado, né? Então, acabou inibindo, vamos dizer assim, a venda. Teremos também agora no dia 16 de setembro, que é as unidades operacionais. Quando eu falo operacionais, seria a unidade de Blumenau, que é a antiga matriz aqui na rua Itajaí, né? E teremos também a unidade de Ascurra, que também é operacional, está nas margens da BR-470. Essas serão vendidas, então, em leilão no dia 16 de setembro. Aí estamos aguardando a data aí para ver. Vamos torcer para que haja também interessados na compra e que, com isso, os trabalhadores possam receber os seus direitos que estão aguardando aí há mais de 16 anos. Né? Muitos trabalhadores na espera. São 2.000 trabalhadores aproximadamente. Eu não tenho bem exato esse número, mas são aproximadamente... Porque não é só os de Blumenau, né? Tem os de Rio do Sul, tem os de Ascurra, né? De Gaspar. Então, é um grande número de trabalhadores. E para fechar a sua participação aqui, doutor, a questão da permissão, né, de alguns advogados, enfim, profissionais do direito, exercerem a função sem fazer o exame da OAB, a notícia mais recente aí ligada da área também, em agosto justamente, né? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto, doutor? Bom, hoje existe, né, algum comentário no sentido assim, aquele que não tem o exame da ordem não poderá assinar um recurso, não poderá fazer uma audiência de instrução e julgamento, onde vai se ouvir testemunhas e tal,
Por outro lado, ele poderá fazer aqueles trabalhos mais básicos, mais elementares, ou seja, fazer um contrato, participar de uma audiência conciliatória na Justiça do Trabalho, né? E, a meu ver, eu acho razoável, porque também não justifica que você vê que hoje essa exigência é feita apenas para os estudantes de direito. Para os outros, o dentista se forma, já vai clinicar, o médico se forma, também vai clinicar. Então, quer dizer, você faz uma faculdade, em regra você deve ser habilitado, mas hoje a ordem exige esse exame. Claro que, de certa forma, é interessante porque dá mais qualidade no trabalho, evita que qualquer aventureiro venha aí fazer um trabalho jurídico que envolve uma responsabilidade muito grande, né? Para algumas questões, você acha que Exato. até é interessante? Acho que é interessante para algumas questões. O exame da ordem porque apura mais o conhecimento do futuro profissional. Tá bom. Obrigado, doutor. Obrigado pela sua participação. Um abraço. Obrigado. Justina, obrigado também pela sua vinda aqui, né? Eu que agradeço Sucesso a na associação. Tem algum oportunidade. telefone para informar aí os espectadores? Sim, é 88 53 18 27 é da Claro, né? Ou 99 98 89 88. Vamos anotar de novo, porque como são dois números, é 99 98 89 88. 8988. E o outro da Claro? É 88 Uhum. 53 Certo. 18 27. 1827 são os telefones da associação para falar contigo, então, Não, que coordena? ainda a gente não tem uma sede. Na realidade, a gente faz reuniões assim na FURB, em alguns bairros. Esse telefone seria diretamente comigo. Com você mesmo. Isso. Tá bom, obrigado pela sua participação Eu aqui. que agradeço Sucesso aí a na nova lei oportunidade. das domésticas. Justina Ogliari, que é coordenadora da Associação das Empregadas Domésticas e Diaristas aqui de Blumenau e região, veio conversar com a gente sobre a nova lei que está em vigor, né, em todo o país, a Lei das Domésticas que entrou em vigor agora no começo do mês de agosto. Também o Dr. Marden Laus, que é advogado trabalhista, veio tirar as dúvidas e explicar para a gente melhor esse assunto. Falando em lei, eu repito, confirmo que a gente vai fazer agora em agosto e também início de setembro um TVL debate sobre a Lei do Silêncio, a Lei do PSIL, né, o Programa Silêncio Urbano, aprovado aqui no município de Blumenau pela Câmara de Vereadores, foi sancionada já pelo prefeito. A gente vai estar preparando um programa especial também sobre a Lei do Silêncio. Obrigado você de casa que está nos acompanhando aí. Fique na programação da TVL e até o próximo TVL Comunidade. Tchau, tchau.